Legal. Então, depois que eu já li o edital, que eu já identifiquei como eu devo inserir a acessibilidade no meu projeto e que eu já vi lá no manual como que eu vou transformar esses planos em soluções concretas, quais são os recursos de acessibilidade que eu devo utilizar, eu vou fazer o quê? Eu vou criar um mini plano de acessibilidade que está aqui com um diagnóstico do público-alvo, a descrição das barreiras identificadas, soluções propostas por eixo, os profissionais envolvidos, cronograma e orçamento, que é basicamente o que a gente já conversou. Aqui eu trouxe algumas dicas, que é o manual de acessibilidade que a gente já viu, um museu para todos, que é o manual para programas de acessibilidade, que é esse manualzinho aqui. Cadê? Um museu para todos. Que ele traz também algumas propostas, mas isso daqui é um conteúdo complementar aí, a título de curiosidade, que ele também traz vários recursos de acessibilidade, propostas de mediação, sensibilização e afins. E aqui só dá uma olhadinha no sumário dele pra gente continuar aqui com o nosso conteúdo, porque a gente já está encaminhando para o fim, né? Então aqui ele traz um pouco sobre as terminologias, sobre os programas de acessibilidade, plano de evacuação de emergência para pessoas com deficiência, recomendação para evacuação de pessoas com deficiência, dimensões de acessibilidade, que é acessibilidade atitudinal, acessibilidade física, comunicacional, arquitetônica, instrumental, metodológica, programática, acessibilidade web, recursos de tecnologia assistiva, acessibilidade arquitetônica para cada tipo de deficiência, então deficiência visual, auditiva e para pessoas com mobilidade reduzida e idosos, ou pessoa idosa, né? Acessibilidade atitudinal e acessibilidade comunicacional. E aí vai falar também um pouco sobre pessoas com deficiência visual, deficiência auditiva, mobilidade reduzida, deficiência intelectual, autismo e altas habilidades. Acessibilidade instrumental, ou seja, quais instrumentos que eu posso utilizar para cada tipo de deficiência aqui. Acessibilidade metodológica, que é como que a gente, quais métodos a gente utiliza aqui, como que a gente instrumentaliza tudo isso. Recursos de tecnologia assistiva, acessibilidade em textos escritos, e aqui está falando sobre exclusivamente museu, né? Então, exemplos de atividade no setor educativo do museu, sensibilização para pessoas com deficiência visual, pinturas escuras, percurso sensorial, um museu para sentir, caça ao braille. Então, vários tipos de atividade que você pode utilizar aqui. Sensibilização para pessoas com surdez e sensibilização para pessoas com deficiência intelectual. Então, isso daqui é mais um material complementar que a gente pode utilizar caso queira transformar aí algumas algumas atividades em atividades acessíveis e inclusivas e afins. E aí aqui, para a gente pensar um pouco sobre esses planos de acessibilidade, como que eu posso transformar o meu espetáculo em um espetáculo acessível e afins. Eu trouxe alguns exemplos de atividades que já são acessíveis, só para a gente ter aí em vista, e também de campanhas para acessibilidade e afins, só para ter um momento aqui de sensibilização para a gente conhecer também o trabalho de outros produtores e afins. Então,
pensando aqui na acessibilidade, primeiro vamos trazer essa campanha aqui da escola da gente, que é a campanha do Teatro Acessível, que está falando justamente sobre como acessibilizar o teatro e recursos de acessibilidade e afins. Teatro Acessível, conhece? Imagens num teatro. Pessoas recebem fones para audiodescrição. Visitam o cenário. Intérprete de Libras. Telão com legenda. Atores e atrizes no palco. Boa noite! É o teatro para todas as pessoas. Dá autonomia e mais participação. Teatro Acessível. Arte, prazer e direitos. Agora é lei. O legal dessa campanha é que a gente tem um exemplo também de audiodescrição na prática, né? Mas a campanha ela mostra o teatro com audiodescrição, com intérprete de Libras, a legenda, a LSE também dentro da campanha mostra ali quem é a pessoa que está falando, mostra que tem música no fundo e toda a legenda do texto. E aí é uma campanha importante aí, que já tem um tempo, sobre a lei de acessibilizar os espaços. E aí, para falar um pouco sobre espetáculos e coisas acessíveis para pessoas surdas, né? Pensando nessa acessibilidade comunicacional em Libras, eu trouxe um exemplo, mas antes eu queria mostrar uma campanha do Gabriel Isaac, que eu acho que é uma campanha muito massa para a gente pensar em acessibilidade, para a gente se sensibilizar também com a causa aí das pessoas surdas, que é essa campanha aqui. Sou uma pessoa? Sou um ser humano? Você me vê como alguém diferente? Talvez tenham me esquecido. Ou será que eu sou invisível? Não faço parte da sociedade? O que eu sou para você? Lembre-se que eu sou um ser humano igual a você. Sou uma pessoa. Eu estou aqui. Estamos espalhados pelo Brasil e pelo mundo todo. Estamos em todas as partes e muitas vezes vocês nem percebem. Cada um escrevendo suas próprias histórias e aprendendo coisas novas. Tendo suas próprias experiências e conhecimentos. Somos indivíduos, como você, como qualquer ser humano. E como todos vocês, temos personalidades diferentes. Ficamos felizes. Ficamos tristes. Nos apaixonamos. Nos divertimos. Sentimos medo. Sentimos ódio.
Sentimos raiva. Sofremos. Sentimos solidão. Temos sentimentos. Temos uma comunidade com cultura, nossos costumes e identidade. Somos surdos. Somos surdos. Não somos pessoas que conversam com mímicas ou com gestos. Não somos apenas pessoas que se comunicam com as mãos. Somos muito mais além disso. Libras é a minha língua. Minha língua. Libras é a nossa língua e não uma piada. Por que seria? As pessoas pensam que Libras é uma piada, mas não é. Ela tem um passado de luta, quando os surdos tinham as mãos amarradas e eram obrigados a oralizar, castigados com palmatórias se usassem as mãos para conversar. Mas hoje as coisas são diferentes. Conseguimos ultrapassar alguns obstáculos. E o direito de usar a Libras é a nossa maior conquista. Agora queremos o nosso espaço. Temos a nossa identidade e cultura. Mas ainda precisamos conquistar nosso lugar na sociedade, pois queremos fazer parte dela também. Queremos ter acesso à informação, às fontes de cultura e de entretenimento. Queremos saber o que está acontecendo no mundo e também queremos mostrar o nosso próprio mundo. Queremos um futuro em que nós sejamos como todos, sem diferenças ou preconceitos, pois acima de tudo, somos seres humanos, somos iguais. Queremos preservar a nossa língua, nossa história e o nosso valor. O mundo precisa de mais amor. Transmita amor e receba amor de volta. Só assim conseguiremos fazer com que o mundo tenha paz, respeito e igualdade. O amor transforma tudo. Eu quero um futuro melhor. O mundo precisa de mais empatia. Imagine se o mundo todo fosse surdo. Reflita. Eu acho importante a gente mostrar esses trabalhos, né, de pessoas com deficiência para sair de um local de achar que pessoas com deficiência estão em outro mundo, em outro lugar, outra mentalidade, né? É importante a gente ter em vista que pessoas com deficiência também têm a mesma experiência de mundo, só que menos acessível, mais complexa em alguns sentidos. Mas a gente sente, a gente ama, a gente tem
medo, a gente gosta de apreciar a arte, a gente faz arte. Aí nesse vídeo tem muitos surdos que são artistas também, que estão envolvidos no teatro, na poesia e afins. Então é importante a gente ter essa sensibilidade para, porque às vezes a gente vai pensar em colocar um recurso de acessibilidade dentro do nosso projeto e a gente ainda está imaginando como uma coisa de outro mundo, tá visualizando essa questão da pessoa com deficiência como se estivesse em um outro lugar. E não, a gente está dentro de um mesmo lugar assim na sociedade, só que em um lugar social diferente por conta das barreiras impostas pela sociedade. Então, eu acho de uma sensibilidade muito grande sempre mostrar trabalhos de pessoas com deficiência para que a gente possa sair um pouco desse lugar de entender como se estivesse em um outro mundo, como se estivesse tão longe. E aí a gente entra naqueles dados que eu falei antes, de que 1 a cada 14 cidadão brasileiro é uma pessoa com deficiência. Então, a gente está aí, a gente está no mundo, a gente também está experienciando a literatura, a arte, o teatro, só que em um outro lugar, assim, de experiência mesmo, justamente por conta das barreiras sociais. Então, eu vou mostrar aqui também um trabalho de um coletivo que eles produzem a Mostra Surda, e é uma mostra de teatro bilíngue ou unicamente em Libras, assim. Então é importante pra gente conhecer esses outros trabalhos também e sair um pouco desse lugar de achar que é uma coisa muito distante, que está em um outro mundo, em um outro universo. E não. E eu acho importante pra gente divulgar também o trabalho dessas pessoas. Enfim, não dá pra mostrar muito, tem muita produção de pessoas com deficiência, mas eu selecionei 2 trabalhos aqui que eu acho interessante de mostrar. Um minutinho. Programação rapidinho, o Jonathan está falando. São 7 espetáculos. Desses 7 espetáculos, 6 são bilíngues, todos sinalizados e em português. Então, é uma característica da curadoria, da seleção dos espetáculos serem bilíngues. E um deles não é bilíngue, mas ele é de dança, tem uma visualidade muito forte e não precisa de interpretação em português. Então, a mostra surda também é para todos, né? Com língua de sinais e com língua portuguesa, com uma dramaturgia e a produção toda pensada para surdos e ouvintes. Bom, legal essa pergunta, já recebi também outras perguntas parecidas com essa. De fato, na mostra surda tem também a coordenadoria da guia interpretação, né, que é realizada pelo Carlos Eduardo, que é surdo cego e consultor assim, e líder também da FENEIS, aqui do Paraná, que é a Federação Nacional de Surdos. E tem um trabalho assim, junto com a produção, de realizar essa consultoria, essa assessoria, também já fora de Curitiba. E vai ter público surdo cego, né, que já está confirmada a reserva deles para assistir, e o Jonathan pode complementar também. De fato, o festival tem uma programação assim, muito grande, tem com interpretação em Libras, mas guia interpretação ela é realizada quando é necessário, né, através da reserva de uma pessoa surda cega para assistir. Mas na Mostra Surda ela tem a programação completa com guia interpretação para surdos cegos, né? Porque os surdos cegos também fazem parte da comunidade surda e também querem e têm o direito de participar dos espetáculos, dos eventos, enfim. Então, nesse ano a gente tem uma equipe muito grande aí de guia intérpretes que vão estar realizando, porque são sempre duplas, né? Fazendo... A gente pode fazer uma demonstração aqui, por gentileza, pra gente? Como funciona aqui a interpretação. Então, por exemplo, ela fazendo aqui um papel de surdo cego, né? Vamos dizer que a peça está acontecendo aqui em frente, onde vocês estão, e aí tem a guia interpretação tátil, que é realizada com a língua de sinais, com um toque nas mãos, do guia intérprete para a pessoa, e o espaço, a movimentação do espaço, da cena, onde estão os atores, onde está acontecendo alguma coisa, é mostrado através do toque nas costas, né? Mostrando a movimentação, e tem alguns códigos também
em relação a isso. Então, a Mostra Surda tem esse compromisso também com a comunidade surdo-cega de trazer essa acessibilidade, que é um público assim ainda mais excluído do que as pessoas surdas, né, que tem menos acesso ainda aos espaços diversos. Então, é uma preocupação nossa da Mostra Surda. Já na primeira edição teve guia e interpretação, teve também um ator surdo-cego que se apresentou numa das peças. E esse ano toda a programação tem também guia e interpretação para surdos cegos. E aí há uma pequena diferença, que tem uma outra relação também com o convite, com a questão de, às vezes é necessário buscar a pessoa em casa, ou então precisa fazer combinar um ponto de encontro para guiar a pessoa e entrar no teatro. Tem toda uma logística diferente assim nesse sentido, mas prova também que o corpo humano, o cérebro humano, ele é plástico, né? Ele é maleável, ele é capaz de se adaptar. Se você não vê, você vai criar estratégias, vai criar outras estratégias. Se você não ouve e não vê, o corpo vai criar também estratégias, e todos os corpos se emocionam, são capazes de imaginar, de se impactar com uma peça. Aqui a interpretação, a experiência para os surdos cegos é muito sinestésica, porque lida com o toque, né? Então tem o toque nas mãos, o toque nas costas, a movimentação. Então é lindo de ver também. Para quem for assistir, vocês vão poder presenciar a experiência. Vai ter 4 surdos cegos que já reservaram a participação, com os guias intérpretes ao lado, atrás, fazendo o tátil nas costas. Então é um trabalho muito grande, sem excluir ninguém. Então é importante também a gente dar evidência a esse tipo de trabalho, né, de curadoria que é feita com esse trabalho aqui no caso da Mostra Surda no Festival de Curitiba. E esse tipo de curadoria que é feita de espetáculos que são bilíngue em Libras e português, também para a gente compreender que existem tantos outros tipos de experiências, né? Por exemplo, o Jonathan, ele enfatiza a questão do surdo cego, então, que aí é o trabalho de interpretação, que ele é feito em dupla. Então a gente tem a Libras tátil e a comunicação áptica, que é essa comunicação que é feita nas costas, para justamente que essa pessoa tenha uma experiência completa do que está acontecendo ali em cena, do que está acontecendo dentro de um espetáculo, de um festival, através desses 2 tipos de comunicação. Então, para a gente ter essa percepção de que existem tantas formas de se experienciar uma coisa, que a nossa forma como pessoa enxergante ou ouvinte não é a única, não é uma forma universal, porque o surdo ele vai ter uma experiência diferente, a pessoa surdo-cega vai ter uma experiência diferente, a pessoa cega vai ter uma experiência diferente. Como que a gente consegue, através do nosso trabalho, de uma boa curadoria de profissionais de acessibilidade, de fornecer que essa experiência ela possa ser passada, e não tem nem como dizer que é a mesma experiência, porque é uma experiência diferente em relação ao espetáculo, e por isso que eu indiquei que caso você vá num espetáculo que está tendo audiodescrição, para tentar pegar um fone, caso tenha disponível, de poder experienciar isso também. Porque é uma forma totalmente diferente de sentir e de se envolver com aquele espetáculo. Que é a mesma forma que o Jonathan tá falando sobre a questão do surdo cego, né? Que é uma experiência muito sinestésica e é completamente no tato. Então, existem tantas maneiras da gente compreender uma coisa, da gente vivenciar uma coisa, e o nosso trabalho quanto produtor cultural, quanto gestor cultural, quanto artista, é também de pensar como que podem ser essas experiências, né?
Eu vou mostrar um pouco um outro trabalho aqui, que já é mais voltado para o público cego, mas só para a gente ter um pouco dessa dimensão. Existem tantos artistas com deficiência, existem tantos movimentos e festivais feitos de pessoas com deficiência para pessoas com deficiência, ou de pessoas sem deficiência, mas pensando nas pessoas com deficiência, que não dá para elencar todos, né? Mas só para a gente ter um vislumbre de como que a gente consegue ter um trabalho voltado para a pessoa com deficiência, ou de experienciar e pesquisar e fazer uma curadoria sobre isso, sobre artistas que trabalham com isso, sobre produtores que trabalham com isso, sobre profissionais de acessibilidade que trabalham com isso. Então, um minutinho aqui só. Que é esse trabalho aqui do Teatro Cego. Vale a pena também dar uma pesquisada, dar uma olhada, mas eu vou mostrar uma coisa bem breve aqui, só para a gente compreender um pouco mais e tentar visualizar além, né? Para a gente tentar entender para além da nossa própria experiência. Então vamos lá. O teatro cego é um formato teatral onde a peça acontece completamente no escuro e os espectadores precisam usar dos outros sentidos, o tato, o paladar, o olfato e a audição, para compreenderem a trama. Um outro diferencial é que a plateia e os atores dividem exatamente o mesmo espaço. Então, a peça acontece toda ao redor do público, entre as cadeiras. Essa proximidade faz com que os sinais mais básicos funcionem como elementos cênicos. A respiração do ator, a forma como ele anda, o som das roupas. Os espetáculos do Teatro Cego fazem uma integração entre os atores com deficiência visual e os atores videntes. E o mesmo acontece na produção do espetáculo. Ao contrário de uma peça convencional, onde o cenário primeiro é visto, depois os atores vão ocupando os espaços, no Teatro Cego, a peça começa com cenografia zero e depois, com a trama, o espectador vai compreendendo o cenário conforme ele vai sendo acionado. O Teatro Cego estreou em 2012 com a peça O Grande Viúvo, uma adaptação de um conto de Nelson Rodrigues. De lá para cá, o grupo montou mais 3 espetáculos. O Acorda Amor, um espetáculo musical todo costurado com canções de Chico Buarque, o Clarear e agora estamos estreando Um Outro Olhar. Há alguns anos, o Teatro Cego fez uma parceria muito legal com o Banco de Olhos Sorocaba. Na saída de cada apresentação, tinha um stand montado no hall do teatro e os espectadores podiam fazer uma carteirinha declarando o desejo de ser doadores de córneas. Foi um projeto que deu um resultado incrível. Com a peça Um Outro Olhar, o Teatro Cego buscou uma parceria com uma ONG que se chama Cabelegria, que recebe doações de cabelo e que faz doações de perucas para mulheres em tratamento de quimioterapia. Um Outro Olhar é uma peça que mostra a relação de 2 mulheres, uma empregada doméstica e a patroa dela. Estão doentes ao mesmo tempo e expõem as diferentes posturas e dificuldades que pessoas de classes sociais distantes têm diante desses desafios. Apesar desse tema delicado, a trama se desenvolve com muita leveza, bom humor e sensibilidade, levando o espectador a ter uma reflexão que aprofunda a discussão sobre aspectos emocionais, comportamentais da própria doença. A trama, ela fala sobre generosidade, empatia, amor, medo, respeito, autoestima. Por acontecer completamente no escuro, a peça se utiliza ainda mais da percepção do espectador, fazendo com que o tema proposto possa ser tratado com ainda mais sensibilidade e aprofundamento. Então, a gente espera você para viver essa experiência única juntos. Então, esse é mais um exemplo de um espetáculo que ele é pensado para ter essa experiência também, né? Para além da visão. E existe um outro coletivo que também trabalha bastante com isso, que é o coletivo Desvio Padrão. Vocês podem pesquisar no Instagram,
que eles também têm 2 espetáculos, um espetáculo que é feito totalmente em libras, com 2 atrizes surdas, e um outro que ele é totalmente audiodescrito também, então convida o público a entrar na cena de uma outra forma. Então vale a pena dar uma pesquisada, mas justamente para a gente pensar em como existem tantas outras experiências que a gente pode ter, que a gente pode pensar para o nosso público, e quando a gente está escrevendo um projeto que a gente quer que seja acessível, como que a gente pode pensar isso junto a artistas e consultorias especializadas em acessibilidade, artistas que sejam pessoas com deficiência, porque existem inúmeros que estão aí também na mesma caminhada, que é muito difícil ser artista, né? No nosso país é muito difícil ser artista, mas é muito mais difícil ainda, né, sendo pessoa com deficiência, pensando que existe pouco orçamento, pouco recurso, e é uma luta muito maior para a gente ter visibilidade, para a gente conseguir ter essa representatividade e conquistar as coisas de maneira igualitária em relação a pessoas sem deficiência. Então, isso não significa que a vida do artista sem deficiência é fácil, mas é uma outra experiência isso que eu quero dizer, porque ainda é um caminho muito árduo para a gente chegar num mundo onde seja realmente acessível, onde tudo seja realmente de fato acessível quando se diz que é 100% acessível. E aí é por isso que eu sempre fico batendo nessa tecla de que é muito difícil fazer um espetáculo 100% acessível, que é muito difícil de trabalhar em algo que eu consiga acolher e ter todos esses grupos. Mas eu pensando junto com eles, talvez eu consiga moldar estratégias e moldar uma realidade diferente, né? Deixa eu fechar aqui. Pra gente voltar aqui, eu só queria mostrar um pouco desse trabalho desses artistas, né? Que são pessoas com deficiência produzindo para pessoas com deficiência, e é importante em questão de representatividade, da gente falar de quem tá aí trabalhando para isso. Não tem como eu trazer todo mundo, né, que eu conheço que trabalha com isso, mas é importante. E é importante a gente pensar também que existem formas da gente criar de moldar, né, de fato, uma outra realidade, e que às vezes a gente nem tem noção disso. Por exemplo, eu trabalhei em um festival que tinha uma exposição de uma artista plástica, e que essa exposição ela era muito interessante, porque nós tínhamos os quadros. Esses quadros eles brincavam com muitas texturas, então tinha colagem, tinha concreto, tinha várias formas diferentes. É porque, enfim, eu não tenho autorização para mostrar aqui o trabalho dessa artista. E como ainda está em produção, eu não vou citar o festival também, né? Mas esse trabalho ele tinha muitas texturas, ele brincava muito. E era uma experiência também multilinguagem, porque ele também tinha poesia. E essa poesia ela foi gravada em áudio. E durante a minha visita técnica dessa exposição, eu conversei com a curadoria, conversei com o artista de que, cara, isso é uma exposição tátil. São obras táteis, porque essas obras elas tinham muitas texturas e brincava muito com essas texturas, que visualmente era para causar um impacto. Mas a experiência tátil ela ainda é muito maior, né? Então eu pedi permissão para que as pessoas
cegas que fossem visitar, elas pudessem sentir a obra e ter essa experiência tátil de uma obra que não foi pensada para ser uma experiência tátil, uma experiência acessível. E eu conversei com a artista e ela falou que não era o objetivo dela, né? Que ela estava brincando ali com colagens, com diversos instrumentos diferentes para criar aquelas obras, em que em nenhum momento ela pensou que poderia ser um recurso de acessibilidade à própria obra. Então, durante toda a audiodescrição, todo o trabalho de audiodescrição ali, a gente também pôde oferecer a própria obra como recurso tátil. Então, para o cego foi uma experiência muito massa para as pessoas que foram visitar ali. E conseguir ter essa experiência do tátil na própria obra, porque normalmente em exposições se faz uma. Quando se faz, né? Se faz uma maquete tátil da obra ali e, e a própria obra ali já era um recurso tátil. E ainda tinha aquele recurso auditivo da narração da poesia. Então, mesmo não sendo pensado como uma obra acessível, ela se tornou uma obra acessível. Então, é muito importante que às vezes a gente está criando ali experiências sensoriais, experiências multissensoriais, e a gente nem sabe que o nosso trabalho ele é tão sensorial assim. Por exemplo, também já estive em espetáculos que brincavam muito com a questão da luz e dos cheiros, e às vezes a pessoa ela não tem noção que ela está criando um recurso acessível justamente no objetivo de melhorar a experiência do público. Então, quando a gente está pensando em criar uma experiência completa para o público, muitas vezes a gente também está criando recursos de acessibilidade, a gente também está criando obras que são acessíveis, a gente está criando um trabalho acessível. E isso é muito interessante. Por exemplo, eu gosto muito de trabalhar com xilogravura. E quando a gente está em alguma exposição de xilogravura, eu gosto bastante de conversar com os artistas e verificar a possibilidade, e não só a xilogravura, como também outras gravuras, mas eu já trabalhei mais com xilo. Verificar a possibilidade de levar a matriz da obra, porque aquela própria matriz é um recurso tátil. E a gravura ela tem muito disso, né? A gravura ela já tem uma matriz que ela é uma maquete tátil em si. Então, existem várias formas da gente pensar na experiência acessível sem necessariamente mover muitos recursos para isso, porque às vezes a gente de fato não tem. Então, a gente trabalha ali com base no que é possível, dentro dos poucos recursos que a gente tem, do pouco orçamento que a gente tem. E é possível alcançar muitas coisas ainda assim, desde que a gente queira, desde que a gente tem o objetivo de fazer alguma coisa ali que impacte o público de modo geral. Então, quando a gente fala de exposições sensoriais, de obras e espetáculos sensoriais, a gente também está atingindo outros públicos e não somente o público sem deficiência, mas o público com deficiência, o público neuroatípico. Obras sensoriais para pessoas neuroatípicas são muito legais. E existem muitas formas da gente atingir um recurso de acessibilidade através do nosso próprio trabalho. Mas é isso. Isso exige trabalho, isso exige estratégia, isso exige pensar. E é por isso que eu digo muito de se aproximar da comunidade com deficiência, de se aproximar de pessoas com deficiência e conversar com essas consultorias especializadas, né? Com esses produtores de acessibilidade, assim como eu, tenho vários aí. E hoje é um mercado que ele está crescendo, que tem mais pessoas se especializando em trabalhar com acessibilidade. E existem muitos recursos assim que a gente pode utilizar para tentar alcançar pelo menos
no campo do ideal, assim, ainda é muito difícil, né? Mas pra gente tentar alcançar pelo menos uma parte do público ali dentro do nosso trabalho. E eu não cheguei a mostrar, mas também existem alguns trabalhos legais de festivais montados para o público surdo que brincam bastante com a vibração. Então, por exemplo, o Deaf Festival, o Euforice e a própria Parada PCD também, que ela já vai abranger um público maior, mas existem esses festivais que eles têm e também é um recurso de acessibilidade utilizado em festival de música, que são as mochilas vibratórias, né, que ela vai vibrar ali na frequência da música. E esses outros festivais, eles têm um piso que vibra para a pessoa surda conseguir sentir a vibração da música, porque ainda existe muito uma máxima, né, de pessoas ouvintes de achar que música não é para surdos. E de fato tem surdos que não gostam e tem surdos que gostam. Mas eu acho que a arte é para todos, então a gente tem que pensar muito nisso. E aí é um recurso também, a vibração. Então eu já trabalhei em espetáculos que a gente não tinha, né, como fazer um piso vibratório, fazer uma mochila vibratória, mas a gente podia convidar a pessoa a ir ali colocar a mão na caixa de som para sentir dentro de uma oficina de música, dentro de uma oficina de musicalidades, de instrumentos, para a pessoa conseguir sentir aquela vibração, porque, enfim, pelo menos eu sinto bastante a vibração. E quando tá tendo um grave muito alto, quando eu tô no show, a vibração ela é uma coisa que ela me pega bastante. Então imagine isso para uma pessoa surda, então que tem o elemento da vibração ali como recurso de acessibilidade também é muito massa. Enfim. Então existem diversas maneiras da gente pensar na acessibilidade dentro do nosso trabalho, dentro do nosso projeto, né? Enfim, vamos voltar aqui para ver se tem mais alguma coisinha nos slides. Aqui. Aqui eu ia trazer também o guia de acessibilidade comunicacional, também é do Gov. Esse daqui a gente encontra ele referenciado, inclusive no manual. Aliás, no manual de acessibilidade para eventos presenciais, tem muito material complementar ali que é muito massa, como por exemplo tem o curso de introdução à audiodescrição do próprio ENAP, do Gov. É um curso que, enfim, você não vai sair um audiodescritor dali, mas é um curso interessante de se fazer para aprender a como descrever imagens, como descrever para divulgação, né? Se eu vou utilizar ali a divulgação para cego ver. Peraí que não foi o guia aqui. Aqui. A divulgação hashtag para cego ver, para todos verem, hashtag descrevi para você, tem no ENAP esse cursinho de introdução à audiodescrição que ele pode ser muito interessante também. Entre outros cursos, tem um curso de comunicação simples, também pelo ENAP, então é interessante dar uma olhadinha naquele material lá do manual de acessibilidade para eventos presenciais do Ministério da Cidadania, porque esse manual ele tem muitos materiais complementares ali que podem ser usados para quem se interessar um pouco mais, de aprender um pouco mais sobre acessibilidade, sobre como fazer isso a partir da sua própria experiência. Então, esse curso de introdução à audiodescrição ele tem 40 horas, é um curso bem básico, mas para começar a entender a audiodescrição é bem massa. E também pelo SESC existe o curso de audiodescrição também pela Ver com Palavras, que você encontra no YouTube. E
se você colocar lá curso de audiodescrição do Sesc São Paulo, você vai encontrar esse curso, ele está completo no YouTube, não vai ter uma certificação, mas é interessante para começar a entender essa experiência da audiodescrição e afins. E aí aqui a gente tem o guia de acessibilidade comunicacional do governo também, que é bem interessante. Aí aqui, se você colocar Guia de Acessibilidade Comunicacional do Ministério da Saúde ou da Fiocruz, você vai encontrar esse material aqui, que ele vai trazer uma introduçãozinha sobre dicas de acessibilidade comunicacional. Vai trazer um pouco sobre a LBI, tudo que você entender sobre... Tudo que você for pesquisar sobre acessibilidade vai ter a LBI. Mas aqui ele fala por que pensar na acessibilidade da comunicação. E aí traz alguns dos recursos aqui que a gente pode utilizar, como legenda, audiodescrição, caracteres ampliados, que é a letra ampliada, né? Uso de linguagem simples, escrita em braille, libras, entre outros. Aqui também traz um manualzinho de comunicação de capacitista, então quais são os termos que a gente utiliza, os termos que a gente não utiliza. Então, alguns termos que eu já trouxe aqui, né, que não se usa portador de necessidades especiais, não se usa inválido, excepcional, retardado, especial, anjo. Esse anjo aqui eu acho engraçado, é uma coisa que eu sempre digo, que eu não sou nenhum anjo azul. Surdo-mudo não se utiliza, mudo também não se utiliza. Deficiência não é sinônimo de doença. Expressões como aberração, anomalia, erro genético. O termo normal também é uma questão, acho que porque é meio complexo esse daqui, é muito comum de se ouvir falando, para pessoas com deficiência e para pessoas normais, ou para quem é normal, então não se usa isso, porque ninguém é anormal por ter uma deficiência. Escolha palavras neutras. Isso daqui é interessante porque às vezes quando a gente vai utilizar é porque agora já está se usando todes, né, e não com X ou arroba, porque isso daqui é interessante porque para leitores de tela não são consideradas palavras que são escritas dessa forma, como por exemplo todos com X, né, ou com arroba. Então utilize todes, que vai ser identificado pelo leitor de tela, evita o X e o arroba. Acessibilidade em reuniões virtuais, então aqui está falando, e isso é legal também para caso eu vá fazer um evento que ele tenha encontros online, workshop online, como por exemplo, aqui eu estou aqui numa gravação. Se eu fosse colocar algum recurso de acessibilidade, eu iria colocar o quê? Eu iria colocar pelo menos intérprete de Libras e legendagem. Acessibilidade de slides, então aqui também tem um guia de como tornar os documentos digitais, né, a apresentação acessível. Acessibilidade em documentos escritos digitais, então fontes, espaçamento e afins. E descrever as imagens, eu acho que é um recurso básico que a gente pode fazer o exercício de começar a utilizar, que é de descrever as imagens, de descrever, usar as hashtags, né? Hashtag para todos verem, hashtag para cego ver, hashtag descrever para você, entre outras. Hashtag audiodescrição também funciona. Uma dica também é começar a fazer a sua autodescrição, né? Então, aqui no início, é porque eu tô gravando tudo em um dia só, então eu não fiz nenhuma troca de roupa nem nada do tipo. Mas no início da sua palavra, sempre
se posicionar ali onde você tá, falar fora do microfone e fazer a sua autodescrição também é um recurso de acessibilidade, coisas que a gente pode começar a fazer no nosso dia a dia, né, para começar a ter essa lógica de acessibilidade. Então aqui tá falando de acessibilidade digital, acessibilidade em encontros presenciais, acessibilidade em grupos de mensagem. Então, se eu estou em um grupo muito grande do WhatsApp que tem pessoas com deficiência ali, como que eu posso tornar isso acessível, né? Então, por exemplo, eu evitar o uso de figurinhas que o leitor de tela não vai identificar, use os emojis, arquivos acessíveis, então evitar mandar áudio também, caso tenha pessoas surdas, entre outras coisas. E aí é um arquivo curtinho, mas ele é bem legal também pra gente ter comumente. Eu acho que você vai encontrar esse arquivo também lá no manual da acessibilidade em eventos presenciais, ok? Vamos encaminhando aqui pro fim. Um minutinho, deixa eu voltar aqui pra tela. Voltar pro meu slide, que foi aqui onde a gente parou. Então, para fazer esse mini plano de acessibilidade, considerando todas essas questões que a gente conversou, desde o edital até como diagnosticar o público-alvo, as barreiras identificadas, que eu acho que isso é muito importante para a gente ir pensando logo antes do nosso projeto. Então, quais são as possíveis barreiras que eu vou encontrar para fazer o meu evento acessível, quais são as soluções que eu posso utilizar dentro do que é possível. Profissionais envolvidos, então a gente tem aí uma gama de profissionais que a gente pode trazer para dentro do nosso evento, desde intérprete de Libras, audiodescritores, monitores de acessibilidade atitudinal, pessoas com deficiência, artistas que são pessoas com deficiências, consultoria especializada em acessibilidade, produtores de acessibilidade cultural e afins. E o cronograma e orçamento, que é uma coisa que a gente tem que pensar desde o princípio, porque às vezes a gente quer fazer muita coisa e a gente não tem orçamento. Então, sigam as dicas aí que eu mandei, de sempre, desde de antes, já ir atrás desses orçamentos dentro do que eu quero fazer, e aí visualizar, de acordo com o orçamento que eu tenho disponível, o que é possível de fazer, né? Mas existem outras estratégias que a gente pode pensar, e é por isso que é sempre muito importante a gente ter esses profissionais qualificados com a gente, ter um profissional que já tem experiência em trabalhar com projetos culturais, porque é isso, às vezes a pessoa ela tem uma consultoria especializada em acessibilidade, mas não é para a cultura. Então a gente tem que pensar isso também, porque a experiência de uma interpretação de Libras dentro de uma peça de teatro e dentro de um contexto educacional é diferente. Dentro de uma peça de teatro ou de, enfim, um show de música para um contexto jurídico ou político é diferente. Então a gente precisa ter tudo isso em mente. Basicamente, era de forma bem resumida, né? Eu acho que a acessibilidade, apesar de muita coisa parecer repetitiva, é preciso que a gente repita essas coisas. A gente conseguiu ver um pouco nos editais e nas leis, que também tem que ficar batendo ali na mesma tecla, mas os caminhos para a gente criar uma cultura de acesso, para a gente democratizar a cultura, é um trabalho coletivo, é um trabalho que ele é feito de formiguinha ali, todo mundo trabalhando junto em prol de um mesmo objetivo, porque apesar
apesar de a gente discutir muito o direito à cultura e como que a gente cria a cultura de acesso, ainda existem muitas barreiras, muitos empecilhos. A gente vive numa sociedade que é capacitista, então é um exercício diário de como que a gente pode desconstruir, como que a gente pode pensar em como criar experiências para pessoas com deficiência também. Aqui eu trouxe um pouquinho do meu trabalho, né? Basicamente lembrando que a acessibilidade é direito, não é favor, então a gente pôde aí ver que existem inúmeras leis que já estão falando sobre acessibilidade, que existem leis agora inclusive para profissionais de acessibilidade, como existe a lei aí para o intérprete de Libras. A acessibilidade ela é um direito, ela não é um favor. E cada evento cultural que a gente torna acessível representa um passo concreto na construção de uma sociedade mais justa e democrática, que é o que eu venho dito sobre ser um passinho de cada vez, mas eu acho que começa de um evento, e 2 eventos, e 3 eventos, até que a gente tenha feito milhares de eventos acessíveis, de festivais acessíveis, entre outras coisas. Produzir eventos acessíveis é ampliar público, democratizar a cultura e reconhecer que a diversidade humana enriquece todas as nossas experiências artísticas e culturais. Quando removemos barreiras, começamos a construir pontes. Eu digo muito que o meu trabalho é sobre isso, sobre remover barreira para construir ponte. E então, onde tem ali empecilhos, onde tem muros, a gente derrubar esses muros para que eles possam se tornar pontes. E pensar que a acessibilidade ela amplia não somente a experiência do público, mas também a experiência de quem está produzindo, a experiência de pessoas sem deficiência ter uma sensibilidade maior para a acessibilidade e através disso também ter uma experiência diferente ali, porque isso enriquece a nossa experiência artística e cultural. Então, por isso que eu digo, vão em um espetáculo e prestem um pouco atenção no intérprete de Libras, vão em um espetáculo que tem audiodescrição e tentem ter essa experiência da audiodescrição. Ou mesmo, não sei, joga aí no YouTube, tem muita coisa que tem audiodescrição no YouTube para você conseguir ter essa experiência. Na Netflix também, às vezes tem alguns filmes e afins que você pode jogar lá que tem audiodescrição e você tentar ter um pouco dessa experiência para perceber que isso enriquece não somente o público, não amplia só para o público, não acessibiliza só para o público, mas também muda a nossa percepção em relação a isso. Aqui tem uma frase minha, né, que eu falo muito sobre a minha experiência, mas que a arte e a cultura ela tem o poder de transformar, conectar e inspirar. Quando tornamos acessível, multiplicamos infinitamente esse poder transformador. E eu, quanto mulher autista que fui modificada pela arte, acredito na arte como ferramenta de inclusão. Então, eu tenho todo um trabalho e uma vida voltada para a arte, justamente porque eu fui uma pessoa modificada pela arte, então eu acredito na arte como ferramenta transformadora, mas além disso, eu acredito na arte como ferramenta de acessibilidade. Então, eu citei, né, formas de tornar acessível desde o princípio. E eu acredito na arte como ferramenta de inclusão social e de inclusão de pessoas com deficiência. E eu acho que todos nós que somos artistas, gestores e produtores culturais, a gente acredita na arte como ferramenta de inclusão social, de transformação social, e isso pode ser ainda mais impactante para pessoas com deficiência. Então, é importante a gente viabilizar esse trabalho numa construção pequena, de pouquinho em pouquinho, mas se unindo e criando redes onde a gente possa tornar isso possível. E aqui eu falo justamente sobre isso. Comece agora. Então, tenta implementar pelo menos um recurso de acessibilidade no seu próximo evento, porque cada ação gera impacto real na vida das pessoas. Mas, além disso, faça o que eu disse aí. Tenta ter a experiência de olhar para a acessibilidade. Então, assista o intérprete de Libras, veja o trabalho do intérprete de Libras, ou ouça uma audiodescrição para entender
esse trabalho para além da experiência do público, mas também para a sua experiência quanto artista, quanto gestor. Conecte-se comigo. Então, mais uma vez, meu nome é Letícia Oliveira, sou educadora, produtora cultural, consultora em acessibilidade, e você pode me encontrar aqui em @acessabilidade no Instagram ou @letinismo. E a gente pode conversar sobre como tornar o seu projeto acessível. Inspire outros. Eu acho que um pouco do nosso trabalho também é para inspirar outras pessoas. Então, fale um pouco da sua experiência com acessibilidade, fale um pouco sobre a sua experiência, sobre esse material aqui que a gente conversou bastante sobre acessibilidade, sobre recursos de acessibilidade. Se puder me dar um feedback também, caso não tenha gostado de alguma coisa, a gente está sempre trabalhando aí para melhorar. Essa é a Acessabilidade, a empresa para onde eu presto consultoria, que é a acessibilidade de consultoria especializada em acessibilidade cultural, mas a gente está aí trabalhando muito em prol de tornar os eventos acessíveis, construindo pontos para uma cultura verdadeiramente inclusiva. Então, basicamente, é isso que eu tenho a dizer. Eu acho que a gente se encontra agora num encontro síncrono para tirar dúvidas, para poder trocar. E espero que tenham gostado. Muito prazer em estar aqui. E muito obrigada novamente ao ITB e ao PTAC Continuado mais uma vez, né, dando ênfase ao quanto é importante para mim estar aqui, uma vez que eu acabei de me formar em produção cultural pelo PTAC Mogi das Cruzes. Muito obrigada, tchau, tchau!